Olha, torcedor vascaíno, eu não queria falar nada não, hein? Mas fujam para as suas casas, se escondam nas suas tocas, porque o Vasco da Gama, como diz Emiliano Dias, o extraordinário Alexandre Matos, está no mercado. O Vasco agressivo, o Vasco que contrata, o Vasco que paga caro, apareceu. E olha, torcedor vascaíno, o primeiro reforço está a caminho da colina histórica. O zagueiro João Vitor, atleta que brilhou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Corinthians, jogador que foi contratado pelo Benfica de Portugal, um dos maiores, se não o maior clube do futebol português, por mais de 50 milhões de reais. Tem passagens pelo Nantes da França nesta última temporada, chegará ao Vasco da Gama. Uma compra que pode custar aos cofres do gigante da colina 8 milhões de euros. Valores aí que aproximadamente dão quase 42 milhões de reais. Esse é o Vasco que tem grana. Esse é o Vasco que contrata grandes jogadores. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui. Neste Fala Gigante, porém não falar apenas sobre isso, falar do torneio em Punta del Este, no Uruguai, que o Vasco da Gama participará, falar das renovações contratuais, renovação de Zé Gabriel, renovação com a compra dos direitos econômicos de Paulo Henrique, o acerto com o Red Bull Bragantino pela permanência de Bruno Praxedes para 2024 com o empréstimo, renovação contratual de Matheus Carvalho, o interesse pelo meio-campo Rodrigo Garró. Além dessas muitas outras novidades, o Matos arrumou a casa hoje do Vasco está arrumada e agora é atacar o mercado e as primeiras atitudes começam a ser evidenciadas. É claro, a gente vai falar sobre tudo isso, mas o Vasco dá uma pancada logo na sua primeira contratação. Você contratar um atleta de 25 anos que brilhou no Corinthians, foi comprado por um grande do futebol europeu e pagar 42 milhões de reais por ele, não é pouca coisa não, torcedor. É uma baita de uma resposta que evidencia qual é a pretensão do Vasco para 2024. Tudo isso você verá aqui neste vídeo, mas é claro, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar ainda hoje a marca dos 117 mil inscritos. E você que está feliz, está animado, ficou alegre com a informação desse primeiro reforço, já se inscreva aí no nosso canal para não perder absolutamente nada se tratando de Vasco. E é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ficar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino e ajudar na divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. E é claro, eu já quero começar aqui com a principal notícia desta sexta-feira, informação que tivemos aí nestas últimas horas que confirmam a contratação do mais novo reforço do Vasco para 2024, o zagueiro João Vitor. Inicialmente, o jornalista, um dos principais setoristas do futebol mundial, Fabrício Romano, trouxe essa informação de que o Vasco da Gama teria acertado a compra desse jogador. Informação, inclusive, que o jornalista trouxe é que 5 clubes do futebol brasileiro estariam interessados na contratação desse atleta. O Botafogo se aproximou muito da contratação do João Vitor junto ao Benfica, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra no final do contrato, mas o objetivo do Benfica desde o início era uma venda dos direitos econômicos do atleta e isso acabou travando as tratativas entre Botafogo e o clube português. O Vasco, assim que chegou no negócio, ofereceu a opção de compra, outros clubes também ofereceram essa opção ao Benfica. Porém, o João Vitor, segundo informações do jornalista Fabrício Romano, fez a opção de aceitar o projeto do Vasco. O projeto que mais chamou a atenção do João Vitor foi o projeto do Gigante da Colina. Para quem não conhece, quem é esse novo reforço do Vasco da Gama? João Vitor é um atleta de 25 anos de idade, que fez toda a sua base vestindo a camisa do Corinthians, se destacou, durante todo esse período na base do Clube Paulista, e no ano de 2019 conseguiu a sua primeira oportunidade no profissional do Esporte Clube do Corinthians. Não foi bem, em 2020 foi emprestado ao Inter de Limeira, fez um bom campeonato estadual com a camisa também do Clube Paulista, e para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o João Vitor foi emprestado para o Atlético Goianiense. Foi o primeiro grande ano do João Vitor profissionalmente, na época com apenas 22 anos de idade. Foram 35 partidas com a camisa do clube goiano e logo em seguida, como ele estava emprestado, ele retornou no ano passado, aliás, no ano retrasado, em 21,
novamente ao Corinthians, e aí ele deslanchou. Após conseguir se estabilizar profissionalmente, vestindo a camisa do Dragão, do Atlético Goianiense numa Série A, ele fez uma brilhante Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians em 2021. Foram 48 partidas, sendo um grande destaque do sistema defensivo do Corinthians à época, realmente conseguindo se destacar. E logo no ano seguinte, em 2022, no ano passado, no seu segundo ano, né, de profissional com a camisa do Corinthians, ele também foi um dos grandes destaques. Os números de João Vitor surpreendem. O João Vitor, na época, ele com apenas 23 anos de idade, para vocês terem noção, o João Vitor, entre todos os 284 atletas que eram sub-23, ou seja, jogadores até os 23 anos, ele era o primeiro em passes certos, ele era o primeiro em duelos ganhos, ele era o primeiro em eficiência nos duelos, ele era o segundo em corte e era o segundo em nota do SofaScore. Em 36 partidas com apenas 23 anos de idade, o João Vitor só teve um erro defensivo grave. O resto ele passou ileso. E automaticamente, sendo um grande destaque de um grande clube, que é o Corinthians, um gigante do futebol brasileiro, não à toa começou a despertar o interesse de clubes da Europa. E o Benfica veio forte para tirar o João Vitor do Corinthians e conseguiu. O Corinthians sofreu muito à época com a ausência, né, do João Vitor e sofre até hoje. O Benfica conseguiu a compra dos direitos econômicos do João Vitor na época por 9 milhões e 9 milhões e meio de euros, que isso em moeda aqui do real dá quase 50 milhões de reais. Foi vendido, mas não conseguiu ir bem no Benfica. É importante a gente falar sobre isso. A gente está falando de um zagueiro muito bom, um zagueiro que no Brasil atuou muito. No Brasil conseguiu se destacar, no Brasil sobrou, mas no Benfica não conseguiu ir bem. Em 2 temporadas no Benfica, né, 2022, 2023 e agora, né, o meio desta temporada, ele teve apenas 5 partidas. Não à toa ele foi emprestado ao Nantes. O João Vitor não foi mal apenas por questões técnicas. O João Vitor passou por problemas de indisciplina no Benfica, chegou a ser afastado e por isso inclusive foi emprestado ao clube francês. Pelo Nantes ele atuou em 16 partidas e deu uma assistência inclusive. Não ficou por lá, o Benfica, no caso, né, colocou ali uma cláusula de empréstimo. Ele retornou ao clube português. O Nantes não adquiriu os direitos econômicos do atleta. E o Benfica estava esperando aí uma proposta para tentar a negociação. Ele até chegou a atuar em 2 jogos dessa temporada, nesse segundo semestre de 2023, com a camisa do clube português, mas não conseguiu ter a continuidade necessária. Por Nantes e Benfica, ou seja, atuando no futebol europeu, o João Vitor tem no total 21 jogos, 5 com a camisa do Benfica e 16 com a camisa do Nantes, 14 partidas como titular, 8 passes decisivos, 82% de acerto no passe, 64% de acerto no drible, 61% dos duelos que disputou ele ganhou, 81 bolas recuperadas, 30 desarmes, 23 interceptações, 3 faltas. Números até surpreendentemente muito bons, que fazem com que o João Vitor, mesmo, né, retornando ao Brasil, tenha a convicção de que é um baita de um zagueiro. E Vasco conseguiu a compra dos direitos econômicos desse jogador. Vasco pagará inicialmente 6 milhões de reais, 6 milhões, perdão, de euros fixos. Isso dá em real algo em torno de 32 milhões de reais. 32 não, né? 30 milhões de reais. E o Vasco ainda colocou, né, junto nas negociações, mais 10 milhões de reais variáveis, caso o João Vitor conquiste objetivos. Ou seja, essa venda, essa compra do Vasco junto ao Benfica, custará fixo 30 milhões de reais. Porém, caso metas venham a ser batidas, essa venda pode chegar até 40 milhões de reais nos valores totais. Assinará um contrato com o Vasco de 5 anos, até o final de 2028, com, né, os direitos econômicos ligados ao Cruz Maltino, um jogador jovem, de 25 anos de idade, que aceitou o projeto do Vasco, preferiu o projeto do Vasco e, acima de tudo, acima de ser uma baita contratação, na minha opinião, é uma contratação que dá uma baita de uma resposta ao mercado. Você contratar um atleta, o Vasco da Gama em si, que não tinha, né, essa atitude no mercado de pagar caro por jogadores, é sinalizar o seguinte, é sinalizar que o Vasco, em 2024, vai atacar o mercado. É sinalizar que não é nenhuma falácia tudo que vem sendo falado, que no ano de 2024 o Vasco terá um orçamento de 270 milhões de reais. Não é mentira. O Vasco terá sim esse orçamento e o Alexandre Matos à frente dessa baita de uma resposta, sinalizando que o Vasco vem forte para o ano que vem. Primeiro reforço custou 40, pode custar, né, até 40 milhões de reais e vem mais por aí. Deixa clara a sua opinião se você gosta da contratação do João Vitor. Esse valor será pago aí em 3 vezes, diluído nos próximos 3 anos. Os 30 milhões de reais, muito provavelmente o Vasco pagará 10 milhões de reais a cada ano. Baita nome, vascaíno. Deixa clara a sua opinião nos comentários. E é o seguinte,
Se no ano passado o Vasco realizou 2 amistosos na Flórida, né? Um amistoso contra o Inter Miami, hoje, clube inclusive de Lionel Messi, Sérgio Busquets, Luis Soares, e também enfrentou o River Plate, tudo nos Estados Unidos. Nesta temporada de 2024, a pedido inclusive de Ramon Arreu Dias, vai estar realizando um mini torneio, um torneio amistoso em Punta del Este, no Uruguai. O Emiliano Dias revelou isso na noite de ontem, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, né, que o Vasco fará amistoso durante a pré-temporada no Uruguai. E, inclusive, né, ontem também o jornalista uruguaio trouxe ainda mais detalhes sobre esse torneio amistoso, um torneio que tem a participação direta de Ramon Arreu Dias para que o Vasco participasse. Nesse torneio estarão presentes, no caso um torneio que se chama Série Rio de la Plata, um torneio que será realizado no Uruguai. Terão 19 equipes e 11 equipes fazem parte de países do futebol sul-americano e 8, né, do país sede, que é o Uruguai. Do Uruguai farão parte Liverpool, Peñarol, Nacional do Uruguai, Defensor Sporting, Cerro Largo, Danúbio, River Plate do Uruguai e Desportivo Maldonado. Da Argentina, São Lourenço, Rosário Central, Huracán, Unión de Santa Fé, clubes no qual farão parte. Além disso, Belgrano de Córdoba, Gimnasia e Esgrima de la Plata, New Old Boys e também Atlético Tucumã. Esses são os clubes da Argentina. E aí vem os clubes de outros países. Chile, apenas o Colo-Colo. Peru, César Vallejo. E no Brasil, apenas o Vasco da Gama representará o nosso país. Esse torneio vai se iniciar no dia 10 de janeiro e vai terminar no dia 23 também do mesmo mês. Um torneio que vai durar aí apenas 13 dias. O Vasco se representa no próximo dia 6 de janeiro, aqui no CT Moacir Barbosa, e já viaja, né, dias seguintes à reapresentação para iniciar esse torneio no Uruguai. Um torneio muito legal, né? O Vasco no ano passado enfrentou o River, e a gente já ficou todo entusiasmado em ver o Vasco jogando contra os gigantes do futebol sul-americano. Nesse ano veremos um torneio mais disputado, né, com mais clubes, que dá aí esse sentimento de uma competição sul-americana para já iniciar 2024 com o pé direito. Então, clubes grandes, Colo-Colo é um gigante, Peñarol é um gigante, Nacional é um gigante, São Lourenço, Colo-Colo. Então, fique ligado, fique de olho, porque o Vasco já vai começar 2024 a todo o vapor. Porque esse final de 2023 vem sendo, inclusive, desta maneira. Hoje, por exemplo, pela parte da manhã desta sexta-feira, o Vasco oficializou compras e renovações. Começar aqui pelo lateral direito Paulo Henrique, o lateral de 27 anos de idade, que pertencia ao Atlético Mineiro, esteve emprestado ao Vasco da Gama nesta última temporada, acertou enfim, né, a sua renovação contratual com o Gigante da Colina. Nessa parte da manhã, a gente teve inicialmente a informação através do jornalista Marco Vasconcelos de que o Vasco chegou a um acordo com o Atlético, estaria tudo certo e o anúncio aconteceria nas próximas horas. E de fato foi o que aconteceu. O Atlético Mineiro inicialmente confirmou, né, a saída do lateral direito Paulo Henrique, desejando sucesso à carreira do jogador. E logo em seguida o Vasco também, através de suas redes sociais, oficializou a compra dos direitos econômicos desse atleta. O Vasco informou que comprou o lateral direito Paulo Henrique junto ao Atlético Mineiro e confirmou também que o lateral direito assina um vínculo contratual até extenso com o Vasco por mais 4 anos, até o final de 2027. Ou seja, Paulo Henrique, que hoje tem 27 anos, ficará ao Vasco até os seus 31 anos de idade. Lembrando, o Vasco pagará 4.800.000 reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. E aí a gente começa a comparar a diferença entre os profissionais, a diferença entre Paulo Brax e, no caso, Alexandre Matos. O Vasco, pelo Paulo Henrique, pagou 4.800.000 reais. Paulo Henrique era um atleta que vinha recebendo interesses de clubes do futebol brasileiro e de clubes do futebol norte-americano, da MLS. Paulo Henrique foi um jogador que veio ao Vasco da Gama por empréstimo, em um contrato muito mal amarrado pelo Paulo Brax. Para quem acompanha o nosso canal sabe que eu vinha batendo nessa tecla há muito tempo. Nesse contrato mal amarrado que o Paulo Brax, fez por Paulo Henrique e fez também por Bruno Prachetti. É um absurdo o diretor executivo assinar o contrato com um jogador que estava em baixa, que Paulo Henrique fez uma temporada no ano passado, em 2022, pelo Juventude, disputou a Série A, o Juventude caiu, e o Atlético viu uma boa oportunidade de mercado Paulo Henrique e o contratou para o seu elenco. Paulo Henrique fez toda a pré-temporada no clube de Minas Gerais, e no final da pré-temporada, no final do estadual, o Atlético Mineiro, que salvo engano tinha como técnico o Kudê naquela época, identificou que o Paulo Henrique não iria ser uma peça utilizada. E o que aconteceu? O Vasco, sabendo que o Paulo Henrique não seria utilizado por lá,
ou seja, um jogador que foi dispensado praticamente do Atlético, entendeu, através da pessoa do Paulo Brax, que o Paulo Henrique seria um bom reforço. Trouxe por um empréstimo até o final do ano. O Paulo Henrique vem em baixa para o Vasco. O Paulo Henrique terminou a temporada em alta, com gol contra aquele Botafogo, assistência na última rodada. O Paulo Henrique saiu do Vasco da Gama, ou sairia, pelo menos, terminou o ano valorizado. Mas o Paulo Brax amarrou tão mal o contrato que não colocou taxa de vitrine, não colocou opção de compra. O Alexandre Matos chegou para negociar com o Atlético Mineiro completamente ao léu, sem base nenhuma para negociar o contrato. Mas cabe aí agora, e coube, né, ao Alexandre Matos exatamente a experiência, a maturidade, o profissionalismo de saber negociar, e conseguiu comprar até barato o lateral direito, que saiu muito valorizado por 4 milhões e 800 reais. E aí você vê a diferença. O Vasco pagou pelo Paulo Henrique 4 milhões e 800 mil reais. A gente teve informações nessa tarde de hoje sobre um outro lateral, o lateral esquerdo Jefferson. O Vasco, no meio desta temporada, através da figura do Paulo Brax, contratou esse lateral esquerdo junto ao Atlético Goianiense. Um lateral que não entrou em campo nenhuma vez com a camisa do Vasco. O lateral não vestiu a camisa do Vasco em nenhum momento e foi relacionado por Ramon Real Dias apenas 4 vezes no Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax contratou esse lateral e pagou ao Atlético Goianiense R$1 milhão pela contratação do lateral. E aí, o Paulo Brax, na figura de diretor executivo demitido, vem se manifestar nas redes sociais, vem se manifestar em podcasts, em entrevistas, dizendo que se sente injustiçado, que foi um erro a demissão dele. É essa forma na qual ele vem se posicionando. E aí você vê que não foi. A partir do momento, né? E vai se confirmando isso com muita certeza nesses próximos dias, como já foi confirmado através das informações que nós estamos trazendo a vocês. Paulo Brax teve a audácia de pagar R$1 milhão em um lateral que nem sequer entrou em campo. Isso é um absurdo. Isso é pegar dinheiro e rasgar. E foi isso que o Paulo Brax fez. 110 milhões de reais, e a gente nunca vai esquecer isso. 110 milhões de reais em um elenco que ficou até a última rodada brigando para não cair. Diretor executivo ruim. Foi um trabalho ruim à frente do comando do departamento de futebol do Vasco. Não que ele seja ruim, mas o trabalho que fez no Vasco foi para ser qualificado exatamente dessa maneira. Então, enquanto, né, Paulo Brax paga R$1 milhão num lateral que nem sequer vestiu a camisa e foi relacionado apenas 4 vezes, ou seja, ficou apenas 4 vezes no banco de reservas, Alexandre Matos consegue negociar e trazer Paulo Henrique, lateral que foi titular com Ramon, por R$4 milhões e 800 mil. Diferença nas tratativas. E a diferença é tão grande que hoje o Vasco avança e chegou até um acordo pela renovação contratual de Bruno Prachedes. Meio-campo de 21 anos de idade, que foi emprestado ao Vasco nesta temporada pelo Red Bull Bragantino, e que novamente, né, Paulo Brax amarrou mal o contrato, porque eu gostaria muito de saber como o Paulo Brax amarra um contrato de um jogador que estava em baixa no Red Bull Bragantino. O Prachedes não vinha sendo relacionado, o Prachedes não era uma peça utilizada pelo Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. O Prachedes era um jogador que foi dispensado praticamente pelo clube paulista, e o Paulo Brax coloca uma opção de compra de 25 milhões de reais por esse atleta. Um tremendo de um absurdo. Mas aí, novamente, o Alexandre Matos veio para apagar o fogo. Por quê? Qual a informação que temos? O Vasco ofereceu um novo empréstimo para o jogador, né? Uma renovação contratual de empréstimo e com uma nova opção de compra no final do contrato. A informação que temos é que, nesse momento, as negociações estão muito avançadas para que isso aconteça e há até um acordo já entre as partes para a renovação do empréstimo de Bruno Prachedes. Inicialmente, o Red Bull Bragantino estava irredutível, né, a baixar esse valor, mas aí novamente cabe exatamente a Alexandre Matos o seu poder de negociação. O homem é sinistro. O homem, como disse Emiliano Dias, é extraordinário, que foi a palavra utilizada, né? Foram as palavras utilizadas pelo auxiliar técnico argentino na entrevista dada ao canal Atenção Vascaínos ontem. O trabalho de Alexandre Matos é extraordinário, porque ele pega um jogador que custa, numa opção de compra, 26 milhões de reais, ele não compra o atleta, ele empresta, né, consegue uma renovação do empréstimo e ainda baixa o valor da multa. Olha como é sinistro Alexandre Matos. E qual a informação que temos nesse momento? O modelo de negócio ainda não está de fato sacramentado. Houve uma reunião ontem, quinta-feira, entre Alexandre Matos e os representantes do jogador. O Prachedes deve sim seguir no Vasco nessa temporada, a chance hoje é muito real. E ontem, nessa reunião, acabou selando a permanência do jogador. Ele é aguardado nesse próximo dia 6 para se representar no CT Moacir Barbosa. Provavelmente, nesse momento, a expectativa é que o Red Bull Bragantino, de fato,
renove o contrato de Praxedes por mais um ano, até o final de 2024. Red Bragantino, nesse momento, já aceitou, né, o modelo de negociações impostas pelo Vasco da Gama, no caso, esse modelo de renovação do empréstimo por mais um ano, e deu aval agora para que Vasco e Red Bragantino se acertem sobre o modelo de negócio. Qual será a situação? Vasco pagará $200 mil ao Red Bragantino, algo em torno de R$1 milhão por essa renovação, ou seja, Vasco pagará para ter o Praxedes por mais um ano por empréstimo, e inicialmente, né, no primeiro contrato, em que a opção de compra era de R$26 milhões, a opção de compra cairá para R$16 milhões. Inicialmente era $5 milhões, no caso R$26 milhões, e hoje estará em $3 milhões. Caiu $2 milhões essa renovação, caindo aí para casa dos R$16 milhões. Então olha a diferença, né, de um diretor executivo como Alexandre Matos em comparação a Paulo Brax. Essa renovação pode colocar nas costas de Alexandre Matos, grande responsável. O Vasco vinha nessas últimas semanas conversando com o Red Bragantino para tentar reduzir o valor. Inicialmente o Red Bragantino foi irredutível, mas acredito que também, né, pela proposta do mercado, pela sinalização do mercado, nenhum clube deve ter colocado à mesa o valor de R$26 milhões por Bruno Praxedes ao clube paulista, e muito provavelmente o Red Bragantino entendeu que não iria conseguir a renovação, aliás, a venda, né, de Praxedes por esse valor, e exatamente por esse motivo se tornou mais redutível a negociar a renovação do empréstimo de Bruno Praxedes e automaticamente, logo em seguida, abaixar o valor da opção de compra. Praxedes, inclusive, que forçou muito a sua permanência, ele deixou bem claro no final do ano passado que gostaria muito de permanecer no Vasco. Praxedes é um jogador de apenas 21 anos de idade e a empresa norte-americana, junto com Paulo Brax, Ramon Dias, acredita que é um jogador que pode render muito ainda. Um jogador que tem um potencial de revenda. E de fato, 21 anos de idade, gente. É um jogador muito jovem e a gente espera que esse ano de 2024 possa ser o ano de Bruno Praxedes na Colina Histórica. Te anima, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Além de Praxedes, além de Paulo Henrique, outro nome também, Zé Gabriel. Nesta manhã de hoje foi-se confirmada a sua renovação contratual. O Vasco afirmou, né, ou seja, oficializou que Zé Gabriel ficará ao Vasco até o final de 2025. Mais um nome pedido por Ramon Reu Dias para a sua renovação. Volante de 25 anos de idade ficará no Gigante da Colina. Um atleta de 24 anos de idade, perdão. Um atleta que ficou inicialmente afastado do Vasco nesse início de temporada sob o comando de Maurício Barbieri, mas com a chegada de Ramon Dias conseguiu conquistar o espaço no elenco e foi uma peça importantíssima. Então, vascaíno, olha só, dos 10 atletas que tinham contrato se encerrando no final da temporada, o Matos já aceitou tudo. A casa foi arrumada agora. No caso, Gabriel Dias dispensado, tinha contrato até o final do ano. Alex Teixeira dispensado, Sebastião Ferreira dispensado, Robson Bambu dispensado, o Ivan, goleiro, também será dispensado. Com a informação que nós temos, Vasco de fato tinha o desejo na sua permanência, mas o Ivan quer ter mais minutagem e nesse momento o Ivan está muito avançado com o América Mineiro. O América Mineiro ainda não anunciou de fato a contratação do goleiro, pois ainda falta apenas uma parte de um documento ser assinado pelo Corinthians para nesse momento, né, o Ivan ser emprestado pelo Corinthians ao América Mineiro até o final da próxima temporada. Então, Ivan tinha contrato com o Vasco até o final de 2023, também não ficará. E aí vem as permanências. Rossi vai permanecer, Zé Gabriel permanece, Paulo Henrique permanece, Praxedes, né, vai permanecer, e falta um nome que aqui eu estou esquecendo. E Maicon, God of Zaga, também permanece. Então eram 10 pendências. Paulo Brax tinha 10 pendências em mãos. Todas as 10 pendências foram solucionadas em 2 semanas de Alexandre Matos no Vasco. Essa é a diferença. E aí a gente reclamando, quero reforço. Calma, vascaíno. Casa agora tá arrumadinha, pavimentado, ó. A gente vê até um clima leve, sem confusão. Pavimentou a casa, aí agora vai começar o ataque ao mercado. Inclusive, vascaíno, só uma informação aqui, outra renovação que também foi confirmada nesta sexta-feira, foi a renovação contratual de Matheus Carvalho. Matheus Cocão, junto ao Náutico, o Vasco pagou R$2 milhões para ter o jogador até o final de 2027. Inicialmente, o Vasco já tinha pago um pequeno valor, um valor irrisório, menos de R$1 milhão, para ter o atleta emprestado. Pelo destaque que conseguiu ter no Vasco da Gama, o Vasco resolveu comprar os direitos econômicos desse jogador. Então, informações aí importantíssimas, né, claro, sobre a situação envolvendo Matheus Carvalho, renovações, casa arrumada, e agora é focar com tudo nas contratações. E olha, a gente tem informações a trazer aqui a vocês. Informações sobre um baita de um nome.
A gente trouxe no Boa Noite Gigante de ontem, trouxe no Acorda Vascão de hoje, e vamos trazer agora a primeira grande novela desta temporada de 2024. Rodrigo Garró, 25 anos de idade, argentino, que hoje é o grande destaque do futebol argentino. Nessa última temporada, em 44 partidas, foram 8 gols marcados e 9 assistências. Ele normalmente é um meio-campo ofensivo, no caso, esse camisa 10, mas que também pode atuar como um ponta esquerda. Ele gosta de atuar nessa posição e às vezes também acaba atuando como um falso 9, né? Um centroavante. Muito difícil olhar para o futebol de Rodrigo Garró, para as pessoas que o acompanham, né? Não vou ser mentiroso e dizer que eu acompanho os jogos de Rodrigo Garró, acompanho os jogos do Talleres de Córdoba, não acompanho, mas acompanho as pessoas que acompanham o Talleres e falam muito bem desse atleta. A imprensa argentina rende elogios a Rodrigo Garró. Nessa última temporada ele foi primeiro em passes decisivos com a camisa do Talleres, ele foi primeiro em grandes chances criadas com a camisa do Talleres, do futebol argentino. Ele foi o quarto em assistências do futebol argentino com a camisa do Talleres de Córdoba. É um baita de um jogador. Qual a informação? Ontem, o presidente Andrés Fassi, do próprio Talleres, né, confirmou que Vasco fez uma sondagem pelo jogador, procurou o Talleres para entender a situação de Rodrigo Garró, e o Corinthians teria oficializado uma proposta pela contratação do atleta. Isso de fato foi confirmado. O nome do Rodrigo Garró, segundo a Rádio Itatiaia, chegou, né, aí às mãos do Vasco a pedido de Ramon Dias. Ramon Dias teria sido indicado, né, ao Alexandre Matos o nome de Rodrigo Garró para a temporada de 2024 do Vasco da Gama. Exatamente por esse motivo, o Vasco foi até o Talleres e sondou. Ainda não oficializou absolutamente nada, mas nesse momento o Talleres aguarda sim. Hoje o clube argentino aguarda nesses próximos dias uma oferta oficial do Vasco, algo que ainda não aconteceu. A oferta oficializada foi do Corinthians. Informações foi de Corinthians, colocou 5 milhões de dólares na mesa do Talleres, algo em torno de 25 milhões de reais. Porém, qual é a grande situação? Hoje o Corinthians é um clube que sofre muito com dívidas. O Corinthians hoje é um clube que tem mais de 88 milhões de reais em dívidas com atletas por direitos de imagem. O Corinthians não está pagando os direitos de imagem dos seus jogadores. Matias Rojas, lembra esse nome? Foi muito falado aqui em algum momento no nosso canal, um nome que o Vasco tentou a contratação nesta temporada de 2023, na última janela, porém que acabou chegando ao Corinthians. O Rojas tem milhões aí atrasados por direitos de imagem. O Rojas é um atleta que recebe mais de direitos de imagem do que do próprio salário, né? A percentual dos direitos de imagem encaixado no salário dele é altíssimo. Então, hoje o Rojas não recebe boa parte do seu salário. Nesse momento o Rojas, segundo informações, quer ir até a FIFA para tentar uma rescisão contratual por justa causa contra o Corinthians. E essa fama do Corinthians de não pagar os atletas, porque tem mais de 88 milhões de reais em multa, em direitos de imagem atrasado, está indo lá para a Argentina. O Cristian Malaspina, que é hoje o presidente do Argentino Júnior, um clube do futebol argentino, em uma entrevista dada à ESPN sobre a procura do Corinthians por reforço no futebol argentino, ele disse assim, é um desastre, não pagaram nada, todos sabem que não pagam. Então essa hoje má fama do Corinthians no futebol argentino pode sim atrapalhar muito nas tratativas do Talleres junto ao Clube Paulista pela venda do Rodrigo Garró. Inclusive, o Alexandre Matos, em entrevista à Rádio Itatiaia, foi perguntado sobre esse nome. E o Alexandre Matos meio que fugiu da resposta. Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma contratação de Rodrigo Garró, ele disse assim, temos que aguardar. Negócios só dá para falar quando tiver algo de concreto. Ou seja, ele fugiu, né, de uma resposta sobre qualquer tipo de negociação que nesse momento está acontecendo. Então, torcedor vascaíno, essa é a informação. E aí, ao ser questionado ainda sobre isso, ele disse assim, o Vasco busca o jogador, o Andrés Fassi, né, só pra gente contextualizar. O Vasco busca o jogador, mas não chegou nada ainda. Vamos aguardar e ver se realmente vai chegar algo oficial de outros clubes também. Resposta dada pelo presidente Andrés Fassi do Talleres sobre toda essa novela envolvendo o Vasco e Rodrigo Garró. Então, senta que lá vem história. Primeira grande novela aí dessa janela de transferências, um baita de um nome, um jogador aí que realmente foi muito bem neste último campeonato argentino, um grande destaque desse setor de criação do futebol argentino, um jogador de dupla nacionalidade, argentino e italiano, muito valorizado no mercado e jovem, né? Um atleta aí de 25 anos de idade apenas, que poderia ajudar muito o Vasco no ano que vem. Gosta desse nome, vascaíno? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o primeiro vídeo, ou melhor dizendo, o segundo vídeo
desta sexta-feira e retornaremos já já aí com Boa Noite Gigante, contando com a presença e o apoio de vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.